Vamos esperar mais um pouquinho. Nós já vamos começar a live. Então, vamos estar começando a nossa live hoje, do estudo do panorama do livro, né? Vamos estar falando sobre esse estudo da Gloriosa Vocação, da Nancy Wilson. É um livro incrível, né? Que fala a mulher virtuosa e o dom da maternidade. O primeiro capítulo, ele tem um nome como Panorama, porque aqui ela traz uma ideia de como daquilo que ela vai tratar neste livro, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, ela fala, né? E logo ali no começo, ela já começa com um versículo, ela começa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ela começa aqui falando, né, sobre que essa cosmovisão, né, secular de ensino, né, da maternidade, ela tem adentrado dentro deste ambiente eclesiástico, né, e tem feito que muitas mulheres se percam na criação dos filhos e acabem abandonando o padrão bíblico, né? Então, e que muitas famílias, né, elas estão descobrindo agora como elas foram enganadas, né, por esses ensinamentos que vão, na verdade, contra os ensinamentos, né, da palavra de Deus, dos princípios bíblicos, e ela traz aqui essa importância de resgatar esses princípios, né, das mães cristãs, a abraçar realmente de coração esse chamado, esse entendimento, desse desempenho tão maravilhoso, tão precioso, árduo também, né? Mas para que eles possam esperar em Deus ali para cumprir as promessas de abençoar as famílias através dessa obediência. Então, quero trazer para vocês, né, que esse versículo que que ela coloca lá logo no início do capítulo, né, então a maternidade dentro deste contexto é mais, né, do que um sinal de biologia ou de obrigação, ela é uma vocação, né? Então, nós temos esse potencial em nós de gerarmos, né? E não somente gerarmos biologicamente, mas que nós podemos gerar ele, né, nas emoções, nas edificações, né, de gerações. Então a gente tem esse potencial de gerar vida, gerar um ambiente saudável, gerar uma emoção, né, esse emocional saudável sobre os nossos filhos, valores, princípios. Então, esse versículo, ele aponta para algo muito precioso. E nessa confusão, né, que ela traz aqui, que acabou entrando, né, nesse ambiente, né, dentro da própria igreja, aqui, fazendo com que muitas mulheres desprezem o padrão bíblico de ensinamento, né? Então, isso que a autora ela convida neste livro para que a gente possa examinar os diferentes, né, aspectos desafiadores da criação de filhos, né? Então, e dos nossos deveres maternos no lar. Isso ela vai trazer essa reflexão que é desde o parto até os nossos filhos ficarem grandes e conseguirem viver de uma maneira independente. Então, vamos diante disso tudo que ela está nos ensinando, nos mostrando, eu quero trazer, né, essa cosmovisão também psicanalítica para adaptando com a maternidade atípica também, que eu acho que é aquilo que também é o nosso foco aqui.
Então, e ela fala também, ela faz uma analogia sobre o projeto, né, de contemplar ali, da gente ter essa criação dos filhos, mas também ela coloca uma analogia como o projeto de uma casa, né? Então, os projetos da casa, quando estão sendo construídos, sendo feitos designs, né? Que o construtor ele não consegue visualizar algo completo, né? Então ali ela até fala assim, né, que os projetos da casa contemplam o design completo. E à medida que cada parte vai sendo erguida, ela deve seguir a planta já projetada. Então, que ela fala assim que cada pedacinho que a gente vai construindo na maternidade, cada tijolinho, cada particularidade dessa construção, ela é importante para o resultado final. E que muitas vezes, diante das dificuldades que nós vamos encontrando, nós temos que pensar não naquele momento, mas nós temos que olhar com esse olhar da fé para que a gente possa contemplar o projeto pronto, o projeto total. Então, esse dom da maternidade deve ser visto de modo semelhante. A mãe precisa ver suas tarefas diárias à luz do design completo. Então, esse trabalho de cada dia, ele sim é significativo, ele sim é importante, ele vai ter um resultado a longo prazo e isso é muito precioso. Então, muitas vezes, mesmo que a gente possa parecer tentadas, né, a não olhar com um valor, com a importância devida, mas que a gente possa ver realmente esse projeto final, né? Então, a gente precisa ver isso da maneira final. E nós, mães, né, nós devemos ver esses deveres de cada dia como parte desse processo de construção. Então, embora feita ali naquele momento, né, como um construtor sábio, que até ela fala, né, que um construtor sábio, ele vai ter esse entendimento, né, de que aquilo ali que ele está fazendo hoje é importante para o projeto final, né, para a conclusão do projeto. Então, cada bloco é importante. E ela traz também um outro versículo, né, que fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derriba, que está lá em Provérbios 14:1. Então, esse olhar bíblico, né, de construção, de gerar esse ambiente seguro, proporcionar esse ambiente que é sustentável, né, para os nossos filhos. Isso vem muito, né, esse olhar bíblico, ele dialoga com esse olhar psicanalítico que traz, especialmente com o Winnicott, que fala, né, que esse ambiente emocional, ele seguro, estruturado, ele proporcionado, né, pela mãe, ele proporciona à criança essa base, né, do amadurecimento pessoal. Então, tudo aquilo que a mãe, ela traz essa visão, né, essa construção da segurança, das emoções, né, do afeto. Então, tudo isso que vai construindo a criança, isso vai ser visto, na verdade, no final, naquilo quando a obra estiver completa, né, que a gente vai olhar e vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena cada paciência, cada fralda, cada ensinamento, cada repetição, cada insistência naquele momento. Quando nós olharmos o todo, no final, nós podemos dizer, né, que valeu a pena, que foi importante, que teve o valor naquilo. Então, a casa emocional, né, construída pelas mães, por nós mulheres, é a primeira morada do filho no mundo. E isso é muito forte quando nós pensamos dessa maneira. Então, assim, o Winnicott fala, né, que nós não precisamos ser uma mãe perfeita, uma mãe instagramável, uma mãe que nunca vai ter falhas, porque isso é impossível, mas nós precisamos ser mães suficientemente boas. E nós somos já, tudo aquilo que os nossos filhos precisam já está dentro de nós, já está dentro de cada mãe, de cada mulher,
aquilo que o nosso filho precisa, aquilo que cada filho necessita. Não vamos ser perfeitas, não vamos ser infalíveis, mas nós vamos criar, estudar e proporcionar sermos mães suficientemente boas, né? Então, outra coisa, né, que ela fala, né, ali em Salmo 127 e 128, que fala, né, que são citados por suas belas descrições de mães e filhos no lar. Então, no Salmos, no 127, os filhos são chamados de herança do Senhor, um galardão, e comparados também como flechas na mão do arqueiro. Então, isso é tão precioso, né? Isso é tão maravilhoso, porque os nossos filhos são heranças do Senhor, eles são presentes. E mesmo quando muitas vezes nós podemos olhar ali durante a maternidade atípica, durante a maternidade ali que os nossos filhos são pequenos, ou quando a gente pode olhar para o futuro, e muitas vezes você pode olhar e questionar até a perspectiva do filho, né? Falar assim, mas qual vai ser a perspectiva do futuro do meu filho? Né? Mas você pode entender que ele foi gerado no coração de Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um sentido da vida que só ele pode cumprir. Então ele também é gerado, ele também é cheio de promessas, ele também é cheio de propósito de vida, né? Então, e é interessante, né, que ela fala assim que que essa questão, né, dessa estrutura, né, desses deveres, dessas obras, né, para que a gente possa ter esse cuidado de ensino dos nossos filhos, de ser como uma flecha, né, na mão do arqueiro, que flecha, quando um arqueiro lança sua flecha, ele quer que chegue ao alvo, né? Ele quer que chegue a um destino. Então, de construir, de sermos assertivas nessa criação. Então, e muitas mulheres, né, nesse sentido, nessa trajetória, ela acaba perdendo essa identidade. Porque muitas vezes, quando vai vivendo a maternidade, a mulher ela vai perdendo a sua identidade. Ali ela vai ficando tão focada na criança, tão focada no cuidado, tão focada naquela vivência materna, que ela acaba perdendo a sua identidade. Ela acaba deixando de saber quem ela é. E nós, somente com uma identidade saudável, somente com uma identidade certa, né, firmada no lugar correto, nós vamos conseguir ser mães saudáveis, vamos conseguir ensinar os nossos filhos de uma maneira saudável também. E Deus nos criou para sermos uma guardiã do lar, da vida dos nossos filhos, né? Ensinando eles no caminho correto, guardando, protegendo essa criação baseada nos princípios, né? E essa vida, né? Então, nós mulheres fomos criados com essa singularidade tão preciosa, né? De gerar, de cuidar, de nutrir, de educar, de ensinar, de estruturar, né? De sermos realmente como diz ali, né? Que a mulher sábia, ela edifica. Então, nós temos esse privilégio de sermos edificadoras. E isso é algo muito precioso, né? E tudo isso não apenas fisicamente, ali no dia a dia, né? Mas temos também essa questão emocional, relacional, espiritual, que vai muito além do físico, dos cuidados primários ali do físico, né? Do cuidado físico, da comida, do banho, da troca, né, da fralda, dos cuidados diários, das terapias. Então, isso vai muito, muito além. Nós somos chamadas, né, para edificar, para acolher, para nutrir em todas essas áreas, né, no corpo, na alma e no espírito também. E essa maternidade, ela vai ser uma extensão daquilo que eu estava falando, sobre a identidade, né? Então, da maneira que nós nos enxergamos, da maneira que é a nossa identidade,
isso vai estar intrinsecamente ligado à nossa forma de maternar, à nossa forma de cuidar dos nossos filhos. Então, e muitas vezes, né, muitas vezes a mulher ela pode ser extremamente ferida com a sua história, né? Então, pode ter ali sofrido os seus traumas, as suas ausências, as suas sobrecargas, né? Então, esse abandono emocional que muitas vezes as mães elas acabam sofrendo enquanto maternaram com ela, isso vai ter um impacto significativo na maternidade, na forma como a gente vai maternar, né? Então, e quando a mulher ela foi cuidada, né, nesse ambiente enquanto ela era criança, enquanto ela precisava dessa maternidade, desse cuidado, dessa parte de nutrição, né, se foi insuficiente, né, na infância, isso acaba influenciando diretamente na sua forma de cuidar também. Então, por isso que nós temos que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa psique, para que nós possamos reproduzir nos nossos filhos a nossa melhor versão, uma versão curada, uma versão estruturada, né, sabendo da nossa identidade, sabendo do nosso valor, tendo um coração curado. E ela fala também assim, como que essa esposa, ela é descrita na palavra, né? Então, ela fala assim, que a esposa é descrita como uma videira frutífera, né? E onde que ela está? Ela está no interior da casa. A mulher é central para esse cenário de bênção e prosperidade. Em volta da mesa estão os rebentos de oliveira, uma imagem de promessa, crescimento e prosperidade futura. Esse salmo se encerra como uma bênção. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Uma mãe que cumpre seu chamado frutífero é um meio que Deus usa para trazer bênçãos para toda a família, seu marido, a igreja e a sociedade. E isso é muito forte. Quando nós pensamos na real importância da nossa maternidade, desse papel, dessa missão, né, dessa vocação, como o livro diz, né, uma gloriosa vocação. Quando nós pensamos que o nosso papel ali dentro da casa é tão importante, vai ter tantos, refletir em tantas áreas da sociedade, né? Na igreja, na sociedade em si como um todo, né? Porque os nossos filhos eles vão para a escola, daqui a pouco eles vão ter um meio de amizade, eles vão ter outros lugares, vão frequentar outros lugares, e tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós plantamos, né? Isso vai refletir numa sociedade também. Isso vai influenciar em uma igreja, no corpo de Cristo. E isso é muito importante. Essa vocação realmente ela é muito gloriosa, muito gloriosa. Então, e muitas vezes essa maternidade, a gente precisa resgatar esse desejo, nós precisamos resgatar essa importância da maternidade no nosso coração, muitas vezes, né? Porque essa maternidade, ela deve ser vivida como? Ela deve ser um desejo profundo, de um entendimento profundo de como é importante, de como o nosso papel é fundamental, né? Então, mas quando essa mulher, né, muitas vezes essas mulheres, elas entram na maternidade, como a própria autora coloca ali, né, que essa questão secular, né, ela entrou dentro, essas visões, elas entraram dentro da igreja, elas contaminaram essa visão sobre a maternidade. Então, assim, muitas mulheres, elas acabam entrando nessa maternidade porque toda mulher tem que ter um filho, eu preciso casar, eu preciso ter filho, e essa cobrança da sociedade, e ter filho é lindo, ter filho é legal, ter filho, né? Então, assim, nós podemos ver até nesse meio do Instagram, né, instagramável, como que essa maternidade, às vezes, ela é exposta como um status.
E isso é muito preocupante, né? Porque isso acaba fazendo com que muitas mulheres elas querem ter filhos, mas elas não querem ser mães, né? Porque mãe é esse trabalho árduo, né? Eu falo que a maternidade é um gosto, é algo agridoce. Né? Então tem aquelas questões difíceis, né? O acordar de madrugada, o ficar quando está doente, né? O disciplinar repetidamente a mesma coisa várias e várias vezes. Isso não é fácil. Né, lidar com as birras, lidar com a doença, com as limitações, lidar com tantas questões, né, ali até no físico ali, né, e levanta e dá a comida e da rotina diária, né, e depois leva para a escola, busca da escola, ensina a fazer tarefa. Então muitas mulheres elas querem ter filhos para este status, para este cumprir de obrigação, né, de que eu tenho que ser mãe, eu tenho que ter um filho, mas não querem ser mães, não querem viver essa maternidade num todo, né, com o ônus e com o bônus. E isso é muito importante. E isso acaba sendo muito mais sensível quando nós trazemos para a perspectiva da maternidade atípica. Porque muitas vezes algumas mães queriam ser mães realmente, mas de repente elas não estavam preparadas para o que veio. Né? Então elas tinham o ideal, elas tinham aquilo idealizado, mas de repente elas se deparam com o real. Então elas se deparam com um filho neuroatípico, com limitações, com dificuldades que muitas vezes elas acabam entrando nesse processo de luto, né, da morte do filho ideal, do filho idealizado que não veio, que não chegou. E outras também não queriam ser mães, não estavam programadas, né, não desejavam para aquele momento, mas de repente elas viram e receberam a notícia da maternidade e elas não puderam dizer não e elas continuaram e se depararam nessa situação de não quererem ser mães, mas tendo que ter esse compromisso e esse aprendizado, né, da maternidade também que precisa ser trabalhado. E as outras, né, queriam, e tem as outras que queriam, né, mas com o tempo, o desejo, né, esse desejo todo, ele vai se dissolvendo no cansaço e na culpa. Né? Muitas vezes as mulheres desejam a maternidade, amam ser mães, mas durante essa vivência diária, né, entre tantas dificuldades, entre tantas demandas, entre tantas exigências, esse desejo, essa alegria, esse prazer acaba se dissolvendo no cansaço e na culpa, né, por estar cansada, na culpa por às vezes estar se sentindo sobrecarregada, na culpa por às vezes estar se sentindo tendo até esses próprios pensamentos, né, tendo culpa de sentir essas emoções. Então, mas que isso, né, que tudo isso, todos esses sentimentos, né, a gente possa estar voltando os nossos olhos para a verdade, né, para aquilo que realmente a palavra de Deus diz, porque nós precisamos viver e pensar aquilo que a palavra de Deus pensa e aquilo que a palavra diz a respeito de nós mulheres, da nossa maternidade, a respeito dos nossos filhos. Então, e que são geradas, né, foram, como nós mencionamos aqui no Salmo 127, no Salmo 128, né, que são belas descrições de mães e filhos. E deixa eu ver o que mais aqui que a escritora fala. E ela fala também algo que ela fala, né, sobre essa mulher de Provérbios 31, logo mais ela fala sobre a mulher de Provérbios 31, que ela é uma mulher satisfeita. Você olhando para a sua vida hoje, você é satisfeita? Satisfeita com a sua identidade, satisfeita com a sua maternidade, satisfeita, né, com a tua feminilidade,
com a sua vida, com a sua rotina, né? E aqui ela fala, né, que ela pode olhar com prazer para os anos em que trabalhou duro criando seus filhos e administrando o seu lar. Eu gosto muito de um versículo do Provérbios 31 que fala assim, que a mulher sábia, né, ela olha para o futuro e ela sorri dele. Eu acho esse texto incrível, porque você olhar para o futuro e poder sorrir, e poder saber que você tem uma esperança, que você tem um futuro, que mesmo diante de dias maus, mesmo diante de dias difíceis que vêm com a maternidade, nós podemos sorrir. Então, ela fala aqui, né, que ela colhe uma safra de coisas boas a partir do seu trabalho duro de semear obediência. E isso é incrível. Então, ela fala que a mãe de filhos pequenos deve ter em mente o dia em que todos eles, pela graça de Deus, serão adultos que se levantarão na sua presença e a bendirão. Pode ser difícil de manter essa visão de longo prazo em meio às fraldas, à disciplina, ao ensino e uma centena de outras obrigações. Mas a mãe cristã deve ter em vista a casa devidamente construída. Sua obediência é fundamental no momento de transmitir aos filhos o amor de Deus Altíssimo. O Senhor é fiel e nos deu filhos. A mãe cristã, em resposta, deve ser fiel em confiar-lhe o seu rebento. Então aqui é algo incrível, porque ela fala, né, que aqui no versículo fala que nós somos uma videira ao redor da casa e os nossos filhos são como uns rebentos da oliveira ao redor da mesa. E quando essa mãe cristã, em resposta, né, a essa obediência à palavra, à instrução de Deus, nós precisamos, né, confiar-lhe o seu rebento. Nós precisamos confiar os nossos filhos a Deus. Nós precisamos confiar de que Ele cuida de cada um deles. E que mesmo diante das dificuldades, mesmo que diante das circunstâncias tão adversas, nós precisamos confiar eles a Deus e saber que o Senhor está cuidando deles. E saber que eles também vêm do coração de Deus. Mesmo diante, né, que nós podemos dizer que são filhos atípicos, são filhos que que não vêm dentro dessa normalidade que se espera, mas eles são preciosos e eles têm algo dentro deles, eles têm uma porção de Deus tão linda, tão preciosa, né? Cada filho é único, cada filho carrega uma porção, uma expressão do desejo de Deus no coração deles e algo que somente eles podem carregar, né? Individualmente, como indivíduos sonhados, planejados, e nós precisamos entregar, né? Confiar que eles pertencem, eles são e eles vão viver algo extraordinário, né? Independente daquilo que nós podemos ver naquele momento, né? Nessa obra, como ela fala aqui, que nessa obra em processo, né? Mesmo diante desse processo que muitas vezes a gente não enxerga, não sei quem já teve a oportunidade de construir uma casa, né? De você olhar para aquilo ali e falar assim, não, isso daqui não tá certo, isso daqui não vai caber, né? Eu lembro que uma vez nós tivemos a oportunidade de construir uma casa e quando eu entrei assim, eu falei assim, meu Deus, não, essa cozinha vai ficar muito pequena, essa cozinha não vai caber nada e meu Deus, vai ficar tudo... E daí eu lembro que a arquiteta foi e falou assim, não, ó, isso daqui vai ser assim, assim, assim. Então, ela como alguém experiente, ela conseguia ver o projeto todo no final, ela conseguia contemplar tudo aquilo, né? E nós precisamos confiar, né, os nossos rebentos a esse autor, a esse... aquele que ao projetista, né, ao projetista que sabe realmente o final da obra, que sabe como que a obra vai terminar de forma tão bela como ele criou. E então acabei falando aqui já da videira verdadeira, né, sobre as mães. Então assim,
E é tão interessante que ela fala assim, depois indo para o final do capítulo, ela fala assim que quando as mulheres se dedicam aos seus maridos, aos seus filhos e à prática de edificar o próprio lar, toda a igreja é fortalecida. Essa é, na verdade, o seu ministério. Para a igreja, ser uma esposa submissa que cria filhos piedosos, obviamente, quando repleta de famílias saudáveis, a igreja permanece saudável e estável. Então, olha a importância, né? Olha a importância dessa maternidade, desse maternar. Né? Então, quando você consegue executar ali em obediência à palavra de Deus, sobre servir, sobre edificar, sobre cuidar, sobre nutrir, né? Como a gente já estava falando, sobre nutrir tanto o físico como o emocional, como o espiritual, ser essa mãe que faz com que crie esse ambiente suficientemente bom. Perfeito não vai existir, nós vamos ter falhas, nós vamos errar, mas vai ser um ambiente suficientemente bom, como diz o Winnicott, né? Para estar estruturando. Então, a partir de tudo isso, de todas essas demandas, de tantas essas construções, isso vai refletir além dos nossos filhos, além da nossa família, isso vai refletir numa igreja saudável, numa sociedade saudável. E quando a gente olha isso, a gente consegue enxergar quão valioso, né, é a nossa contribuição. Quanto pode ser, né, a mãe cristã, ela tende a transbordar de gratidão a Deus. Porque que incumbência maravilhosa que é de gerar, que é de nutrir, que é de fazer com que uma sociedade possa ser saudável ou ser uma sociedade destrutiva, né? Através daquilo que nós estamos proporcionando dentro de casa. E isso é muito maravilhoso, porque edificar um lar, né, é uma boa obra, é uma obra gloriosa. É um chamado incrível. E como ela fala que nos capítulos, né, seguintes ali, criar bem os filhos, né, também é uma gloriosa vocação. E nós precisamos resgatar esse valor, né, essa missão, esse propósito tão maravilhoso, tão incrível, tão extraordinário, que é educar, que é estruturar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E muitas vezes trazer essa importância também do resgatar, né, como a gente falou aqui, né, de olhar, né, essa maternidade e resgatar esse desejo materno, né, que vem através de resgatar uma identidade, porque antes de nós sermos mães, nós somos mulheres. Então, a partir dessa identidade, desse resgate dessa identidade, de quem nós somos, de quem nós pertencemos, nós conseguimos transmitir tudo isso, né, na forma que nós vamos maternar, na forma que nós vamos nutrir ali os nossos filhos emocionalmente, espiritualmente, tudo isso vai ser refletido. E também resgatar esse desejo da maternidade, né, de olhar a maternidade como algo tão glorioso, tão maravilhoso, tão especial, né, que é um ministério, é um propósito maravilhoso. Então eu queria deixar para vocês agora, né, se deixar vocês fazerem alguma pergunta diante de tudo isso que foi exposto, né, se vocês quiserem contar aí alguma experiência, algo que tem estado no coração de vocês, né, essa demanda diante da maternidade, quais são os desafios, aquilo que vocês têm enfrentado, que vocês possam, né, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também sobre tudo aquilo que foi exposto, fiquem à vontade.
para que daí a gente já vai encaminhando aí a live pro fim. Não briguem, gente. Alguém tem alguma perguntinha? Deixa eu ver se eu não me esqueci de falar nada, comentar nada do capítulo. Aí ela fala aqui também, que eu acabei esquecendo de falar sobre essa parte aqui, que ela fala, né, sobre Tito, né, 2, do 4 ao 5, que ela fala sobre, descreve, né, os deveres das mulheres na igreja, e falando sobre essas mulheres mais velhas, ensinando as mulheres mais novas, né, as mais jovens, aprendendo, aplicando esses ensinos, né, resgatando esses valores, né, de amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então ela fala assim sobre esse bom ensino. Ela capacita a mãe, né, a florescer e a se destacar nos seus deveres no lar, e fortalece, né? Fortalece cada uma para exercer esse impacto tremendo sobre a sua família. Então, isso é importante, nós termos boas referências, né, de mulheres que possam realmente nos ensinar, nos inspirar, mulheres adiantadas no processo, para que possam estar realmente passando, nos ensinando isso, para que muitas vezes até nos torne a caminhada mais fácil, né? Porque esses dias eu até estava conversando, né? Porque era uma mãe com um bebezinho pequeno, então assim, às vezes quando olho e falo assim, meu Deus, eu acho que eu tô muito desesperado, eu acho que não sei se eu tô fazendo certo, não sei se eu tô exagerando, não sei por quê, porque é a primeira vivência, né? A primeira experiência. Daí eu até compartilhei uma questão, né? Que quando o primeiro filho, a gente acorda antes dele acordar, né? Coloca o espelhinho no nariz para ver se tá respirando, tudo aquele, né? Aquele cuidado excessivo. O segundo, a gente já acorda quando ele chora. E o terceiro, a gente pergunta, alguém chorou essa noite? Né? Então, assim, são mulheres assim que vão vivenciando a maternidade e com uma leveza, né? Com uma leveza, com experiências nessa maternidade, e elas conseguem nos ensinar, elas conseguem nos preparar, e essa é a importância de termos essas mulheres mais velhas nos ensinando sobre esse processo de maternidade. E muito mais ainda quando nós nos falamos com mães atípicas, né, que traz esse fardo, né, dessa rotina entre terapias, são tantas dificuldades, né? Às vezes filhos com seletividade alimentar, filhos com tantas sensibilidades, né? Muitas vezes a questão de ruídos, a questão de texturas, né? Então, são tantas dificuldades que muitas vezes nessa troca de experiência, nesse ensinar, né? Nós começamos a aprender tanto, né? Que a gente consegue trazer esses ensinamentos e vivenciar essa maternidade com mais leveza, né? Que nem tudo é tão exagerado, às vezes tão crítico, tão desesperador quanto parece. Então, existem muitas mulheres, assim, que realmente são mulheres avançadas no processo, cheias de conhecimento, de sabedoria, que pode estar nos ajudando. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Alguém gostaria de fazer algo? Senão eu já vou encaminhando para o fim. Então, que o seu coração nessa noite, né, através desse capítulo, através daquilo que nós falamos, né,
dessa incumbência, desse privilégio de sermos uma guardiã do nosso lar, de sermos edificadoras, né, de sermos esse canal, né, que nós somos, né, que essa maternidade é central para esse cenário, né, de bênção e de prosperidade, como nós lemos ali no capítulo que a autora introduz o capítulo, né, que é abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 13. Então, que nessa noite eu quero que nós possamos terminar, né, essa live, esse capítulo, com essa certeza, né, de que essa vocação, ela é gloriosa, ela é especial, ela é valiosa, né, que aquilo que nós carregamos tem um valor tão maravilhoso, tão peculiar, tão importante, né, que você possa ter o desejo, né, que o teu coração esteja no lar, que o teu coração esteja com os seus filhos, com o seu esposo, né, porque muitas vezes nós estamos dentro de casa, nós estamos com cuidado diário com os nossos filhos, mas o nosso coração não está ali, o nosso coração está muito longe, o nosso coração está em querer fazer tantas outras coisas. Então, que o nosso coração possa estar voltado para isso, voltado novamente para o lar, voltado realmente para os nossos filhos, voltado realmente para essa edificação e nesse caminho de resgatar também, né? Como foi falado, resgatar essa maternidade saudável, resgatar esse desejo de maternar, né? Mesmo diante dessas situações difíceis, que você possa olhar o projeto no final, né? Que você possa olhar com os olhos do designer, né? Do designer original e ver a obra completa, né? E possa ver que o seu filho, né? O seu filho, a sua filha tem um plano, tem um propósito, tem um destino a ser cumprido, né, que todos os dias deles já foram escritos no livro da vida. Eu também sempre falo assim, que um homem e uma mulher, eles podem ter relações sexuais, eles sabem fazer sexo, mas eles não sabem fazer filhos, né? Filhos são gerados no coração de Deus. Filhos não tem como nós gerarmos, né? Porque se fosse assim, seriam gerados no laboratório, seriam gerados em qualquer lugar. Mas quem dá o sopro da vida, quem tem somente esse poder de gerar vida, de gerar um outro ser humano, né? É o nosso Deus. E é gerado de forma maravilhosa, né? Como diz no Salmo 39, é feito de maneira extraordinária. Quando ainda nem se conhecia, já estava sendo formado, e que todos os dias já estavam contados, estavam escritos no livro da vida. Então, que você possa saber que o teu filho, típico ou atípico, ele já foi sonhado, ele já tem uma história escrita. E nós temos esse privilégio, essa vocação gloriosa de ensinar, de nutrir, de criar esse ambiente suficientemente bom, né? Essa casa, como eu falei ali, né? Quando a mulher sabe, ela edifica a sua casa. Então, que essa casa emocional construída, né, por nós, essa é a primeira morada do nosso filho no mundo. Então, que nós possamos ser boas e excelentes edificadoras. E que você possa ser encorajada de que tudo aquilo que você faz tem um valor inestimável, um valor que excede, né, excede qualquer valor, que vai trazer benefícios, né? Tanto para a igreja local quanto para a sociedade e, né, vai ser muito além da sua família. Não vai ficar somente na sua família, mas vai ser muito além, né? É muito além. Então, que você possa saber finalizar essa live com essa consciência retomada, né? De que é um valor. Esse trabalho de maternar tem um valor extremamente precioso, extremamente importante, e que você possa ser renovada, né, em meio às dificuldades, em meio
a todos esses processos, né, difíceis do dia a dia, né, que a gente também não pode criar uma ilusão de que existem só flores, existem só, que não é uma vida instagramável, não é um comercial de manteiga, né, de Doriana ali, mas é uma vida real. Mas mesmo diante dessa vida real, dessas dificuldades, diante de crises, diante de comportamentos disruptivo, existe ainda essa graciosidade, né? Existem ainda beleza, existem ainda motivos de se alegrar, de ser gratos, de gratidão, e existe um propósito incrível nessa maternidade, tá bom? Alguém gostaria de falar algo? Se vocês puderem deixar um comentário de como que foi para vocês, se tudo isso que foi falado fez sentido, se faz parte da sua vivência, né? Se faz sentido para você tudo isso, que você possa deixar ali também a sua experiência com tudo aquilo que foi falado. Obrigada para aqueles que estão participando. A Nani, a Mari, linda, a Vi, a Lu. Obrigada por vocês terem entrado, participado. Espero que tenha abençoado o coração de vocês. Espero que tenha feito sentido tudo isso. Ok. Muito obrigada. Eu vou estar encerrando a live, então, até com o final desse capítulo. Semana que vem, no mesmo horário, vamos dar continuidade, então, no segundo capítulo, que é... Deixa eu ver aqui o nome do segundo capítulo. Que ela faz uma analogia sobre a igreja e a maternidade. Vai ser muito precioso também. Então, espero vocês. Convidem as amigas para estarem na próxima semana, na próxima quarta. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês terem participado. Deus abençoe vocês com um renovo, com um coração alegre e com uma visão, né? Com uma visão ajustada, né? Com essa ótica, né? Do final da obra, do projeto final. Obrigada, Laine. Que bom Nani, que foi precioso para você, que abençoe o seu coração e que Deus abençoe todas nós com essa alegria e com esse coração cheio de prazer, de alegria, de entender que essa vocação é uma vocação gloriosa. Obrigada, boa noite, Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau!